Estamos de volta. É hoje o amistoso da seleção brasileira contra o Chile. E o Mineirão, em Belo Horizonte, será palco do jogo. Para você que já garantiu o ingresso, é bom ficar atento às mudanças no trânsito próximo ao estádio, para evitar problemas, né? Veja aí. No estádio existem 1.500 vagas, mas só serão permitidos veículos credenciados pelo Comitê Olímpico e pela CBF. A verificação será feita em 3 pontos instalados em torno do estádio a partir das 5 da tarde de quarta-feira, nas avenidas Carlos Luz, Otacílio Negrão de Lima e Abraão Caram. Não será possível estacionar próximo ao Mineirão a partir da 0 hora do dia do jogo. As linhas em vermelho indicam que os veículos sem credencial não poderão passar da Avenida Antônio Carlos, da Alfredo Camarate, além de uma parte da Orla da Pampulha perto da Igrejinha. Para os pedestres, haverá rotas especiais, conhecidas como fan walks, protegidas por grades. Até para quem mora na região, o trânsito será restrito. O terminal de ônibus está indicado na cor azul na Avenida Coronel José Dias Bicalho. Na mesma avenida, também está prevista área para estacionamento de táxis. E a gente continua agora o nosso bate-papo com o engenheiro de segurança da Fundacentro Minas e professor de higiene ocupacional da FUMEC, Lênio Sérvio Amaral. Tem perguntas para ele? Manda para cá, 3269-9069. Lênio, a gente estava falando agora do INSS, do que tipo de exame. A gente tem até uma pergunta aqui da Lorena Oliveira, do Eldorado. É preciso fazer o exame admissional com audição para qualquer função? Sim, toda vez que você é empregado, você faz o exame médico admissional. E um dos exames médicos, uma das que consta no PCMSO NR7 do Ministério do Trabalho, é o exame médico admissional. E consta a questão do exame de verificação da audição. Tá? Principalmente se você vai trabalhar em atividade de operação que contém algum tipo de ruído. Isso é lógico, é fundamental. Né? Mas nem sempre isso acontece, né? Nem sempre isso acontece. Esse é um problema do cumprimento das normas regulamentares, né? Existe a fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, a SRTS, Secretaria de Relações do Trabalho, fiscaliza o cumprimento desses normativos e se as empresas estão cumprindo adequadamente ou não as normas, todas as normas regulamentadas especificamente. E a questão da fiscalização para atividades que têm exposição ao ruído, por exemplo, se é uma atividade de operação insalubre, o sujeito vai ter que fazer pelo menos o exame médico, a audiometria, a cada 6 meses. Isso com certeza absoluta. E verificar se está havendo alguma progressão ou não dessa exposição, da perda. Agora, uma pessoa que vai fazer, por exemplo, um exame admissional, e aí ela vai trabalhar numa empresa que já tem algum tipo de tem o ruído lá, né? E aí ela já constata nesse exame que ela tem uma perda auditiva. Isso, muita gente pode achar até que não vai conseguir emprego por causa disso, mas não é bem assim, não, né? Não, nenhuma empresa pode deixar de contratar o sujeito porque ele já tem alguma perda auditiva, tá? Isso existe, já me perguntaram isso várias vezes. Eu posso deixar de contratar um trabalhador porque ele tem perda auditiva? Não. Isso está constando no exame, né? Hoje, o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário da Previdência, consta como é que está a evolução das exposições desse trabalhador, os exames médicos e tudo mais, e ele pode ser contratado. Isso vai constar na ficha funcional dele. A empresa tem que garantir que ele não vai estar exposto mais ao ruído. Essa é o diferencial. Ela não pode deixar de contratá-lo. Agora, uma pessoa que está dentro da empresa, que teve perda auditiva, e uma perda auditiva até acentuada, vamos colocar assim, a empresa tem que mudar ela de setor? Como é que funciona isso? Se a empresa, se é constatado que o trabalhador tem alguma perda auditiva importante, a empresa vai tomar as providências para diminuição dessas exposições. Então, por exemplo, ela passa por exame médico periódico, né? Tem vários exames periódicos, por exemplo. São vários tipos de exames, até 7 exames periódicos que o sujeito tem que fazer dentro da empresa. Então, se ele volta de um período de férias, mais de 30 dias, por exemplo, ele é obrigado a fazer um exame médico auditivo. E se constata que tem alguma perda, a empresa vai ter que verificar por que aconteceu isso, em quais condições que ocorreu isso, para ver em que condições que ela vai relocar esse trabalhador dentro da empresa. Se é um setor que, num dado momento, era um setor que não tinha tanto ruído e passa a ter um ruído excessivo em função de uma demanda de produção, e esse trabalhador não foi adequadamente protegido,
e no próximo exame médio ele apresenta uma perda auditiva, tem que se ver por que aconteceu isso e relocar esse trabalhador dentro da empresa, entendeu? De forma a garantir que ele continue, a empresa continue respeitando o contrato de trabalho dele e ele tenha as garantias de segurança e saúde dentro da empresa. Agora, a gente estava conversando anteriormente que, pelo Brasil afora, a segurança no trabalho nem sempre segue o que as normas prevêem e existe muita gente que trabalha sem proteção, né? Agora, o que as empresas têm que ficar atentas é que hoje o INSS está cobrando essa conta, né? Se você não está protegendo o seu trabalhador. O INSS hoje cobra de uma forma objetiva, né? Hoje, por exemplo, o preenchimento de alguns documentos do INSS, do campo, se não me engano, aí a memória pode falhar, 2832 da GFIP, o empregador tem que, para preencher esse campo, ele tem que dizer se ele tem trabalhadores expostos em atividade de operação insalubre e qual o grau de risco que ele tem esses trabalhadores expostos. Então, a empresa informa se tem ou não tem e qual o grau. Em função disso, ela vai pagar um pedágio, 6, 9, 12%, sobre esses trabalhadores expostos. Tá? Se ela não faz isso, ela vai ser cobrada a conta lá no final. Porque se esse trabalhador aparecer na perícia médica do INSS com perda auditiva, o INSS vai cobrar o PA. Você deixou trabalhadores expostos, você me informou que você não tinha trabalhadores em atividade de operação insalubre, e agora me aparece trabalhadores com perda auditiva induzida pelo ruído, você vai ter que pagar essa conta. Então, as chamadas ações regressivas do INSS vão começar, e já estão começando a serem cobradas de forma efetiva, obrigatória, e vão crescer de uma forma quase que geométrica daqui para frente. Isso vai forçar essa conscientização, aí, né, Helena? Exatamente. Vai se forçar com que as empresas comecem a investir em segurança e saúde, em prevenção. Uma coisa importante a gente trabalha sempre com um ambiente adoecido, né? No isto posto, ou seja, a máquina, a empresa já existe, o processo de trabalho e produção já existe, a ferramenta já existe, o modo de produção já existe e o trabalhador está nesse contexto. Então você está no ambiente já adoecido, de uma certa forma. E aí o que acontece? Eu tenho que inverter essa lógica. Eu tenho que fazer a prevenção. Se eu for construir um novo, vamos dizer, uma nova área na empresa, eu vou primeiro atuar. O que eu posso fazer em termos de prevenção em relação não só ao ruído, mas aos outros fatores de risco? O que eu posso fazer de forma a construir esse novo galpão, com esse novo processo, sem que eu deixe o trabalhador exposto? Essa seria a lógica mais correta do mundo. Talvez esse gasto no início vai significar uma economia no futuro, né? Uma grande economia no futuro, né? Sempre vai significar economia no futuro. É a questão do empresário e do empregador ver que aquilo ali há uma reversão em benefício, tá? Pode não ser de forma pecuniária no primeiro momento, em dinheiro no primeiro momento, mas no futuro, tá? Ele vai ter esse benefício. Agora, Helena, a gente estava falando também com relação às pessoas de uma forma geral e o uso, escutar música, né? Esse aparelhinho no ouvido, você vê isso em todo lugar. Então, por exemplo, não é problema da empresa. O aparelho auricular, aquele ruído, a empresa não tem nada com isso. Mas aí, no caso, ela pode falar que a pessoa não use isso, pelo menos aqui dentro do ambiente de trabalho? Como é que funciona isso? Isso é uma praga universal. O uso desses equipamentos intra-auriculares, que na realidade é o quê? Um fone de ouvido, que você é MP3, hoje já está no MP11, né? E ali você tem um som que pode chegar a níveis de ruído, gente, na faixa de 109, 110 decibéis. Só para o público ter uma escala, né? Nós temos uma escala que varia de 85 decibéis a 115 decibéis. Sendo que 85 decibéis é permitido você estar exposto sem que haja um dano auditivo diariamente. 85. 115 não é permitido já esse tipo de ruído. E se você introduz um ruído dentro do canal auditivo de 100, 110 decibéis, ao longo do dia inteiro, imagina esse tipo de exposição ao longo do dia, ao longo da semana, de meses e anos, né? Então, existe uma máxima que a gente está colocando hoje, o seguinte: os jovens de hoje
provavelmente ficarão mais surdos, ou ficarão surdos, primeiro que seus pais, em função do uso desses tipos de equipamentos, entendeu? Mesmo os fabricantes de alguns desses equipamentos disserem que há um controle de volume, né, do dial desses equipamentos, isso não funciona, porque ele fica dentro do canal auditivo. A perda vai ser... A perda pode ser... Aí é uma perda não ocupacional. E ela não está... E isso é um outro problema para o empresário, porque o trabalhador, ele entra, por exemplo, dentro do ônibus, que vai levar ele até a empresa, então ele liga aquilo ali e vai tocando. Beleza, bonitinho. A gente vê mesmo. Isso é uma lógica. Você vê dentro dos ônibus, dos coletivos e tal. E aí é o seguinte, isso não é... o empresário não tem responsabilidade sobre isso, porque, na realidade, é uma atividade, inclusive, fora do horário da jornada de trabalho. Agora, tem uma pergunta aqui do Marcelo Henrique Gonzaga, do Padre Eustáquio. Trabalho com telemarketing e fico o dia todo falando ao telefone. Isso pode ser um problema para a audição? Sim, o telemarketing é outro problema, porque dependendo do tipo de handset que você utiliza, o handset único, de um lado só, e o handset duplo, ou aquele que você vai trocando a inversão dos lados. Tá? Depende desse posicionamento. Hoje, os handsets mais modernos, ele tem os controles de volume, já diminuiu bastante o risco, né, até de picos de energia que dá problemas de audição. Mas, mesmo assim, ele pode provocar perda auditiva. Tá? Agora, a gente vê muito trabalhador também aí na rua que trabalha com aquele... Martelete pneumático. Aquele trem é barulhento demais. Em média, de 100 a 115 decibéis. Ele tem dois problemas no uso dele. Primeiro, o ruído excessivo e as vibrações mecânicas, né? Então, você tem, além da perda auditiva, você tem a chamada síndrome dos dedos brancos, porque você perde a capacidade de inervação dos dedos, tá? E morte neurosensorial das pontas dos dedos. Isso é péssimo. Imagina se você tem, além da perda auditiva, ainda essa capacidade. Você não consegue segurar um copo de água de plástico. Tem muito trabalho que é complicado. Tem que estar olhando, né, Tem que estar olhando. Agora, eu queria que você desse umas dicas pra gente, então, para poder preservar a audição. Para quem trabalha, para quem está em casa, de uma forma geral, o que a gente deveria fazer? Primeiro, a primeira coisa que o trabalhador deve fazer, do ponto de vista técnico, que tipo de trabalho que ele faz, como é que é o processo de trabalho que ele executa, se aquela forma de fazer o trabalho, se existe uma outra maneira de fazer com menor nível de ruído, por exemplo. Por exemplo, dá um exemplo clássico. Rapidinho pra gente, né? Rapidinho. Em vez de eu usar o martelo para dobrar uma chapa, por que eu não posso pegar um alicate e dobrar essa chapa? Evitar aquele ruído. Então, se eu usar um alicate para dobrar a chapa, eu não vou estar fazendo barulho. Se eu usar um martelo, eu vou estar fazendo barulho. Então, ideias, com analogias desse tipo. Para observar, né? Exatamente. Ok, então, Lene, muito obrigada pela participação aqui no programa, viu? Foi um prazer tê-lo aqui. Volte mais vezes para explicar pra gente, porque esse assunto vai longe, né? Vai longe e eternamente. Eu lhe agradeço a participação. Muito obrigado, viu? Bom dia. E se você sofre aí com poluição sonora perto da sua casa, a Prefeitura de Belo Horizonte disponibiliza 2 serviços, hein? O Disque Sossego, que é um pronto atendimento com plantões noturnos de quinta a domingo. E a fiscalização planejada, onde você pode aí agendar vistorias. Nos 2 casos, é só ligar 156. Para agendar vistoria, você pode também procurar o BH Resolve na Avenida Santos Dumont, 363, no centro. O Opinião Minas de hoje termina aqui, mas você pode rever todas as nossas entrevistas no youtube.com/Opinião Minas TV. E o nosso Facebook é o seu espaço para deixar recado e ajudar a fazer o próximo programa. Amanhã vamos conhecer o trabalho da Ouvidoria do Estado. Um ótimo dia a todos. Tchau.